Senhores, vamos falar então, dentro dessa ordem de ideias, para não perder a sessão dos conceitos essenciais, o que é dogmática jurídico-penal. Tem certeza? Todo mundo já ouviu esse nome dogmática jurídica em algum lugar. Vamos localizar o que é a dogmática jurídica dentro desse espectro, dentro desse conjunto de conceitos. Quem quer anotar, anota o seguinte. Dogmática consiste na estruturação sistêmica. Consiste na estruturação sistêmica dos institutos jurídicos. Consiste na estruturação sistêmica dos institutos jurídicos com a finalidade de compreender o objeto do direito, com a finalidade de compreender o objeto do direito e dar previsibilidade às decisões judiciais. Repetindo, dogmática jurídico-penal consiste na estruturação sistêmica e racional dos institutos jurídicos, com a finalidade de compreender o objeto do direito e de dar previsibilidade às decisões judiciais. Percebam, a dogmática jurídico-penal é o que há de mais próximo de uma ciência do direito penal. Em outras palavras, a dogmática jurídico-penal consiste na estruturação racional de todos os institutos do direito penal, de maneira a compor um todo compreensivo, para que nós possamos não só entender o que é o direito penal e o seu objeto, como também para que nós possamos dar previsibilidade às decisões judiciais que têm como fundamento as normas jurídicas. O professor está muito abstrato, dá pelo menos um exemplo. Claro, crime é fato típico, ilícito e culpável. O que é isso? É uma construção dogmática jurídico-penal. Ah, não, professor, isso está na lei. Está na lei? Pega o Código Penal, entrega o Código Penal para alguém, fale para ele ler todos os artigos à parte geral. E depois pergunte qual é o conceito de crime. Dê 1000 tentativas. Uma pessoa leiga em direito nunca, jamais responderá que crime é fato típico, ilícito e culpável. Essa é uma criação da ciência do direito. É uma criação da dogmática jurídica, para melhor compreensão do que é crime. É claro que fato típico, ilícito e culpável são institutos que podem ser abstraídos de princípios jurídicos que se encontram na lei e na Constituição. Entretanto, perceba, é esta abstrativização sistemática e esta estruturação lógica que consiste na dogmática jurídico-penal. As provas cobram quase que exclusivo, quando não cobram a lei seca, a prova de direito penal cobra que quase que exclusivamente dogmática jurídico-penal. O que a gente estuda aqui no cursinho é dogmática jurídico-penal. Quais são os elementos da culpabilidade? Isso não é facilmente abstraído da lei. Essa construção é justamente o que o jurista faz. O jurista, a doutrina, cria a dogmática jurídica. Já que sabemos dividir esses conceitos, do que se trata exatamente o direito penal objetivo, subjetivo, substantivo e adjetivo. Terminamos isso e vamos para os princípios penais fundamentais. Hoje em dia eu estou muito principiológico, eu realmente gosto muito de falar sobre princípios penais. Senhores, direito penal objetivo consiste no conjunto de normas positivadas que versam sobre direito penal. Consiste no conjunto de normas positivadas, ou seja, escritas, que versam sobre direito penal. Então, veja, o conjunto de normas positivadas, postas, escritas pelo poder legislativo, e não só ele, compõe o direito penal objetivo. O Código Penal, a Lei de Execução Penal, toda a legislação penal extravagante, todas essas normas juntas formam o direito penal objetivo. Pois bem, o que seria direito penal subjetivo
Direito penal subjetivo é o poder-dever de punir. Direito penal subjetivo é o poder-dever de punir, que pertence com exclusividade ao Estado. É o poder-dever de punir que pertence ao Estado exclusivamente. Que pertence ao Estado exclusivamente. Então vejam, enquanto que o direito penal objetivo é a expressão que se refere ao conjunto de normas postas, tanto do Código Penal quanto da legislação penal extravagante, o direito penal subjetivo diz respeito ao próprio ius puniendi, ao poder-dever de punir, que é administrado com exclusividade pelo Estado. É verdade que o Estado permite determinados momentos, determinadas normas se referem à chamada autotutela. O estado de necessidade, a legítima defesa, o indivíduo cuida de seus próprios interesses através da violência, mas isso não é punição. E é também verdade que, em determinados momentos, o ofendido pode ajuizar a queixa-crime e, basicamente, provocar a jurisdição para aplicação de uma pena. Mas, ainda assim, o direito de punir é do Estado. Ele está defendendo direito alheio em nome próprio. E o Ministério Público sempre figurando como custos legis. Ao final, não é o indivíduo titular da ação penal privada que vai aplicar a pena. Já que, naquela visão bem constituída por Max Weber, o Estado detém o monopólio exclusivo do uso legítimo da força. Pois bem, se o direito dever de punir é apenas um dever ou apenas um direito, já é uma discussão que na preparação para a prova discursiva a gente vai ter. Direito penal substantivo. Direito penal substantivo se refere às normas de direito material penal. Direito penal substantivo é a expressão que se refere às normas de direito material penal. Normas de direito material penal. Normas de direito material penal. Então vejam, todas as normas que versam sobre aquilo que nós acabamos de repassar no nosso plano de ensino, que versam sobre a teoria da lei penal, os princípios penais fundamentais, a lei penal no tempo e no espaço, o crime propriamente dito e as penas, são direito penal substantivo, direito material. Tudo aquilo que diz respeito, portanto, ao direito de liberdade e à sua limitação pelo Estado com finalidade de proteção de bens jurídicos. Direito penal adjetivo é a expressão que se refere ao direito processual penal. É a expressão que se refere ao direito processual penal. Expressão que se refere ao direito processual penal. Então vejam, a expressão direito penal adjetivo de vez em quando ainda aparece nos livros e nas provas, mas é uma expressão um pouco antiga. É da época em que não era unanimidade entre os estudiosos do direito a autonomia da ciência processual. Acreditava-se que a ciência processual era um mero ramo instrumental do direito material. Até a instrumentalidade ainda é uma das características do processo. Mesmo assim, direito penal adjetivo, que vem dessa época, ainda é utilizado. Veja, direito penal adjetivo diz respeito às normas que estão no Código de Processo Penal e na legislação processual penal extravagante. Normas referentes à fase pré-processual, como o inquérito policial, que vocês tanto estudarão e já estudam, e normas que dizem respeito aos procedimentos processuais penais, aos recursos, à competência, enfim, a forma de se instrumentalizar essa limitação da liberdade que é estudada pelo direito penal. Esses são os conceitos básicos com os quais trabalharemos a partir de agora. Tranquilo? Fácil? E agora nós vamos para os princípios fundamentais do direito penal. Senhores, se minha mochila está me atrapalhando, vamos lá. Senhores, vejam, antes de começar pelo princípio número 1, eu quero dizer que a divisão dos princípios penais fundamentais em doutrina, ela é extremamente arbitrária. Há doutrinadores
que dizem haver, na verdade, apenas 3 princípios penais, dos quais todos se desdobram. Há autores, entretanto, que falam sobre 6. Como, se não me engano, César Roberto Bittencourt. Juarez Cirino dos Santos traz 7. Há autores que trazem 9. E há autores que dividem em grupos específicos os princípios. O fato é, os princípios fundamentais em direito penal nada mais são do que aquelas normas estruturais que condicionam o direito de punir do Estado. Uma coisa que vocês precisam compreender é que, sem os princípios penais fundamentais, o direito de punir ainda existiria, mas ele seria completamente ilimitado. Os princípios, portanto, vão condicionar a legitimidade da aplicação do direito penal aos direitos fundamentais e à própria Constituição. E, portanto, eles estão implícitos ou explícitos no texto constitucional. Para não cair na divisão doutrinária de um autor específico, eu trouxe praticamente todos os princípios que a doutrina discute. Alguns deles claramente são gênero, para os quais outros são espécies. Por exemplo, o princípio da intervenção mínima é um grande gênero do qual se abstrai fragmentariedade, muito bem, subsidiariedade, o próprio princípio da insignificância, da adequação social, da irrelevância penal do fato e por aí vai. De qualquer forma, vamos aos princípios penais fundamentais, já que eles são muito cobrados, em provas objetivas, e vamos começar por aquele que é, indubitavelmente, um dos mais relevantes princípios para o direito penal democrático. Quase todos os livros iniciam com esta norma, princípio da intervenção mínima. Senhores, o princípio da intervenção mínima, ele tem seu fundamento constitucional, primeiramente na própria dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Além disso, no caput do artigo 5º, no direito à vida, integridade, liberdade e isonomia. Eu vou ditar um conceito de princípio da intervenção mínima como normalmente faço, mas veja, o seu entendimento é até mais basal do que este conceito que eu vou dizer agora. Porque perceba, se o ordenamento jurídico brasileiro, em sua lei maior, em sua Constituição Federal, consagra a dignidade da pessoa humana e uma série de direitos fundamentais, que são aqueles direitos humanos de primeira geração, a intervenção estatal só é justificada quando a ameaça a esses mesmos direitos for intolerável. E quando a intervenção estatal servir para proteger estes mesmos fundamentos da República Federativa do Brasil. A intervenção estatal não pode, portanto, causar um mal maior do que aquilo que ela visa coibir, e mais, não pode servir para fundamentar intervenções meramente políticas e nem pode servir para alguns interesses de ocasião se sobreporem a outros. E mais, a violência estatal do direito penal só deve realmente vir quando não houver nenhuma outra forma mais branda de controlar o conflito social do qual se trata determinado objeto. Estou falando tudo isso porque todos os princípios penais que se desdobram a partir da intervenção mínima, fragmentariedade, subsidiariedade, insignificância, adequação social, giram em torno desta ideia. Pois bem, conceito de princípio da intervenção mínima. Coloque o seguinte no caderno. O direito penal, vírgula. O direito penal, vírgula. Por representar a mais gravosa das respostas do Estado, o direito penal, vírgula, por representar a mais gravosa das respostas do Estado, deve ter atuação subsidiária aos outros ramos do direito, deve ter atuação subsidiária aos outros ramos do direito, e fragmentária quanto
ao bem jurídico que busca proteger. A frase inteira ficou assim: o direito penal, vírgula, por representar a mais gravosa das respostas do Estado, vírgula, deve ter atuação subsidiária, ou seja, secundária aos outros ramos do direito, e fragmentária quanto ao bem jurídico que visa proteger. Em outras palavras, o direito penal só pode ser aplicado quando imprescindível, quando só ele dá conta, quando a sua intervenção for absolutamente necessária, porque sem ela teremos violação dos direitos fundamentais que este mesmo direito penal visa resguardar. Pois bem, vejam, vários princípios se desdobram a partir da noção de intervenção mínima, que advém dos próprios direitos fundamentais e da própria Constituição do Brasil em um Estado democrático de direito. Os principais desdobramentos são, primeiro, o princípio da subsidiariedade e, segundo, o princípio da fragmentariedade. Quem gosta de anotar, anota o seguinte, que por subsidiariedade, o primeiro desdobramento do princípio da intervenção mínima, o princípio da subsidiariedade, por subsidiariedade temos que o direito penal deve ser a última ratio. O direito penal deve ser a última ratio em comparação aos outros ramos do direito. O direito penal deve ser a última ratio em comparação aos outros ramos do direito. Em outras palavras, as outras intervenções do Estado para coibir determinados momentos em que falta coesão social são preferíveis ao direito penal. O direito penal, portanto, deve ser a última arma. O direito penal deve ser a última ratio, secundária a todos os outros ramos. Se o direito civil já é suficiente para regulamentar a violação de um contrato de aluguel, o direito penal não será chamado para criminalizar essa conduta. Se o direito do trabalho já é suficiente para regulamentar as violações relacionadas ao direito do empregado ou do empregador, o direito penal não será chamado para resolver esse conflito social, ele é a última ratio. Vejam, embora este princípio pareça estar destinado ao legislador somente, temos que raciocínios que levam em consideração esse princípio também muitas vezes são aplicados pelo juiz. Veja, todo mundo aqui se lembra, e a gente vai ver nos próximos minutos, que o princípio da insignificância nos crimes contra a ordem tributária, só um exemplo, a gente vai falar disso. O princípio da insignificância em crimes contra a ordem tributária em caso de sonegação de imposto federal possui um valor específico, considerado insignificante pela Justiça Federal, que é de R$20 mil, não é? E por que 20 mil? Porque juiz não pratica furto, professor. Não, veja, é também por isso. Mas por que 20 mil? É claro que é também por isso, gente, é evidente. Mas vejam, por que 20 mil? Porque na execução fiscal, perante a Fazenda Pública da União, quando as dívidas que estão inferiores a R$20 mil, não tem um processo de execução que segue adiante. Ele pode ser suspenso sem baixa na distribuição. Quem autoriza isso é a Lei 10.522, que foi regulamentada pela Portaria 130 do Ministério Público Federal. Cadê o princípio da subsidiariedade aí, professor? É pura subsidiariedade? Porque, veja, se o direito tributário acredita que R$20 mil não é significativo, porque não compensa, porque o processo vai custar mais do que 20 mil, e por isso a gente não vai nem cobrar, o direito penal, que é subsidiário ao tributário, também não pode considerar R$20 mil um valor relevante. O princípio da subsidiariedade também é um postulado de hermenêutica, utilizado pelo juiz no momento de decidir. Há uma decisão interessante do STJ, mas a decisão não vigorou no pleno, o STJ não utiliza mais esse tipo de entendimento, mas eu achei interessantíssimo. O indivíduo foi acusado de ter furtado água da concessionária, água, né, em determinado contexto, ele também tem
valor econômico, também pode ser objeto de furto, depende do contexto e tudo mais, ok? E o que ele fez foi até a concessionária, a empresa, e pagou tudo que ele devia. Em tese, a violação que foi patrimonial foi completamente sanada por outro ramo do direito. E o STJ disse, olha, direito penal não tem que ter aplicação subsidiária, não vamos aplicar a pena. Hoje, o máximo que a lei permite é um arrependimento posterior, né? Se foi depois da consumação. Mais uma prova de que nem o legislador pratica furto. Agora veja, furto não, praticam outros crimes. Agora, o que seria então o princípio da fragmentariedade? Fragmentariedade. O direito penal só deve proteger os bens jurídicos mais importantes para a vida em sociedade contra as ofensas intoleráveis. O direito penal só deve proteger os mais importantes bens jurídicos para a vida em sociedade contra as ofensas intoleráveis. Então vejam, o princípio da fragmentariedade possui uma dupla aplicação para o legislador. Primeiro, o princípio da fragmentariedade, um dos desdobramentos da intervenção mínima, faz uma gestão de quais interesses são tutelados pelo direito penal, pois somente os bens jurídicos mais relevantes devem ter atenção penal. Somente os bens jurídicos mais relevantes podem fundamentar uma norma incriminadora. O bem jurídico é justamente aquele valor ou interesse, individual ou transindividual, que está por trás da norma e que se tutela sob ameaça de pena. O bem jurídico deve ser relevante para a vida em sociedade, para o desenvolvimento individual do ofendido, ou para a coesão social da vida em sociedade. O direito penal não pode, portanto, ser chamado para tutelar valores morais, simplesmente. O Código Penal não é um código de ética. E nem mesmo interesses políticos, que só pertencem a uma parcela da população e não pertencem a outros. Mas apenas e tão somente o direito penal protege os bens jurídicos, aqueles valores ou interesses que são necessários ao convívio social. E, além disso, o princípio da fragmentariedade também tem um desdobramento quanto à intensidade da lesão. Ou seja, o direito penal só é chamado para reprimir o intolerável. Somente aquelas ofensas intoleráveis aos bens jurídicos devem sofrer a intervenção penal. Daí, princípio da fragmentariedade. O direito penal só tutela um fragmento dos interesses jurídicos. Ótimo. Eu tento não me lembrar, mas eu sempre me lembro de uma história de um professor de graduação, ensinando os princípios penais fundamentais, quando ele dizia, imagina que todos os ramos do direito estão sentados em uma mesa redonda. E daí o direito civil, menos o direito penal não está lá porque ele não se mistura, ele é subsidiário, ele é fragmentário, ele é tutelado pela intervenção mínima. Daí o direito civil vira e fala, gente, eu não consigo mais coibir a subtração de coisa alheia móvel na proteção do patrimônio. Deu ruim para mim, não tem como, eu preciso de ajuda. Direito administrativo, você consegue me ajudar? O administrativo responde o quê? Maria Silva de Pietro diz que sim. O Celso Antônio de Carvalho Filho diz que não. O Bandeira de Melo, ele fica no meio termo. O STF depende da turma. Eu não sei, eu não tenho nem código, eu não sei o que eu posso fazer. Pois bem, porque direito administrativo é isso, né? Quem são os agentes políticos? Aí o Eli Lopes diz, são X. Aí a Maria Silva de Pietro fala, olha, são todos os funcionários públicos que o Eli Lopes não falou que são. Esses são os... E é isso, ok. Voltando, então, ele deixa o direito administrativo com a crise dele, o direito civil pergunta para o trabalho. Trabalho, será que você consegue me ajudar? E o direito do trabalho responde, eu não sou um ramo do direito, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Direito do trabalho, esse belo ramo que está entre a contabilidade e a sociologia.
Agora, ele então deixa os direitos do trabalho e fala, não tem como, eu vou ter que chamar o direito penal. Eles chamam o direito penal, que desce uma escadaria com uma farda preta e fala, a partir de agora não vai subir ninguém. Porque subtração de coisa alheia móvel é furto com 1 a 4 anos na forma simples, 2 a 8 na forma qualificada e 4 a 10 quando há emprego de explosivos. Todo mundo sai satisfeito. Mas na saída, o direito tributário leva uma caneta, porque é isso que ele faz, né? E o direito civil, então, diz, aqui, o penal, na sua cara, você acabou de falar, o direito penal olha e fala, não, veja bem, eu faço uma gestão do intolerável. Eu protejo o patrimônio e sou subsidiário a todos vocês. Mas só atuo nas lesões mais intensas aos bens jurídicos penais. Nessa lógica, qual é um desdobramento do princípio da fragmentariedade que ficou evidente? O princípio da insignificância. Vamos lá. Eu diria que o princípio da insignificância é o mais cobrado em prova objetiva hoje. De muito longe dos princípios penais fundamentais. Só um relato histórico. O princípio da insignificância foi pela primeira vez teorizado em 1964 por um jurista alemão chamado Klaus Roxin, que reflete, nós vamos estudar mais à frente, na sua teoria funcionalista teleológica, sobre a reestruturação da dogmática penal e do próprio direito penal em prol da sua missão de proteção de bens jurídicos contra os riscos concretos de lesão. Mas a gente vai ver isso mais à frente. Klaus Roxin afirma que o conteúdo do tipo penal é a própria proteção do bem jurídico. E, portanto, nós não podemos pensar na tipicidade penal, que é a adequação entre a conduta e os elementos do tipo, apenas por um aspecto formal. Não podemos concluir pela tipicidade sempre que a conduta está adequada, subsumida nos elementos do tipo. Só devemos concluir pela tipicidade quando há o juízo de subsunção, mas principalmente quando existe lesão ou ameaça relevante de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal. E isso é a tipicidade material, que passou a ser adotada pela dogmática jurídico-penal e hoje é aplicada nos ordenamentos todos os ordenamentos jurídicos democráticos do mundo. Um conceito de princípio da insignificância nessa esteira, quem quer anotar? Princípio da insignificância. Vamos lá. A conduta que não lesiona. Este princípio afirma que a conduta que não lesiona ou que não traz perigo relevante de lesão. A conduta que não lesiona ou que não traz perigo relevante de lesão ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal, a conduta que não lesiona ou que não traz perigo relevante de lesão ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal, não realiza o pressuposto material do tipo. Não realiza o pressuposto material do tipo. E por isso não haverá tipicidade material. E por isso não haverá tipicidade material. E por isso não haverá tipicidade material. Por isso não haverá tipicidade material. Então vejam bem. Vejam bem. E aqui nos princípios penais eu já introduzo alguns temas e institutos que são essenciais à dogmática penal contemporânea. O direito penal hoje, pelo menos nos países que seguem o sistema jurídico romano-germânico, trabalha através da criminalização que se instrumentaliza por tipos penais. E o que são tipos penais? São aqueles modelos abstratos de conduta proibida sob ameaça de pena. Artigo 121. Matar alguém, pena reclusão de 6 a 20 anos.
O que nós temos é um tipo penal que no seu preceito primário descreve a conduta que se proíbe. O direito penal faz isso, proíbe conduta sobre ameaça de pena. E no seu preceito secundário, a sanção penal, que é a ameaça para quem pratica a conduta. Veja que o conceito de tipo penal nasce no início do século XX. E a tipicidade penal é o juízo de adequação ou de subsunção entre a conduta e os elementos deste tipo. É um juízo de encaixe, um juízo de subsunção. Subsumir é encaixar coisas menores em um todo do qual ele faz parte. Um quebra-cabeça montado através da subsunção das peças em um todo que vai formando a imagem. Essa é a ideia. Só que essa subsunção não pode ser simplesmente formal, objetiva. Ela deve ser reconectada com a finalidade do direito penal. Daí a grande missão do Klaus Roxin, que é reconectar o direito penal com sua função. Daí, funcionalismo teleológico. Ele diz, olha, o primeiro pressuposto da tipicidade penal não deve ser só a subsunção, mas também a lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado pelo tipo. Esta estando ausente, não haverá a própria tipicidade. O fato sequer será típico. Instrumentalizando-se o princípio da insignificância, começa-se a adotá-lo, independentemente da previsão objetiva na lei. Eu me empolgo, já acabou o bloco, vamos passar.